Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração que perversa, grife isso. Então os que lhe aceitaram a palavra, veja, que eles aceitaram o quê? A palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, grife isso também, porque a igreja primitiva nasce assim, na perseverança da doutrina, amém? E ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, grife isso também, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, amém ou não amém? E tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, veja que não é no domingo, diariamente perseveravam unânimes no templo, amém ou não amém? Diga assim para o crente que está aí do seu lado: é diariamente, não é dominicalmente. Amém? Que hoje os crentes do século 21 são dominicais, não são diários. Mas quem está comigo há 33 anos, eu ensinei a ser diário e não dominical. Né? Então veja, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Põe a mão sobre a Bíblia, diga: Pai, esta é a tua palavra, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Pode sentar. Então, irmãos, trazendo à luz esse texto, a gente fica pensando, fazendo um paradoxo sobre o que é, como foi formado, como nasceu. Então vejam que quando a igreja primitiva ela foi estruturada, nós vemos uma manifestação viva da palavra, diga da palavra, e do Espírito. E o chamado, você não vai ver a igreja primitiva pregando que Jesus te ama. Não tem. Nem Jesus falou, nem os apóstolos falaram. Mas o que eles falaram, e a pregação de Pedro, ela é muito consciente nisso, e aquilo que João Batista havia falado antes mesmo do ministério de Jesus, é: arrependei-vos, diga arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então o arrependimento, diga arrependimento, é a chave para uma mudança de vida. Nós podemos ou devemos entender que não há remissão, 3 estágios para que você chegue lá no céu. Diga remissão, regeneração e redenção. A remissão vem através ou no ato do arrependimento. Se eu tiver um remorso e não tiver um arrependimento sincero, não há redenção. Então,
Só há um verdadeiro arrependimento quando nós reconhecemos que somos pecadores e rejeitamos a vida de pecado. Quando nós escolhemos viver de maneira plausível, coerente com o Evangelho da Graça. Não existe arrependimento que não nos leve a uma mudança de vida. Você pode dizer para o seu irmão, não existe arrependimento que não te leve a uma mudança de vida. Ora, nós temos aqui na pregação, nessa pregação de Pedro, nós temos características que são muito importantes para que a gente perceba o arrependimento. Para que uma pessoa se arrependa de fato, a primeira coisa que ela tem que perceber, diga comigo, ela tem que ser honesta a respeito da sua necessidade de arrependimento. Por favor, entenda, o maior mentiroso é o que mente para si mesmo. O maior mentiroso, o mais perverso inimigo que você tem, é você mesmo. Por quê? Porque quando você mente para você mesmo, falseando a verdade, iludindo o seu próprio ser com uma pseudo-verdade, ou mesmo, como nós temos falado sempre aqui, né? Dentro daquela coisa male-male, aquela coisa mais ou menos, né? Que todo mundo gosta de empurrar com a barriga, aquela sensação de ser cristão, mas não é. Não adianta. O arrependimento requer mudança. O arrependimento, quando o marido trai a sua esposa, ou vice-versa, quando alguém machuca alguém, quando alguém faz um mal a alguém, o genuíno arrependimento exige uma retratação e existe uma mudança simultânea. A retratação e a mudança têm que andar juntos. Você não pode dizer que se arrependeu e continuar fazendo igual. Você não pode dizer que está arrependido quando os seus atos não corroboram com aquilo que você está falando. Então, a simultaneidade de você declarar o arrependimento e praticar a mudança devida, o devido penhor do arrependimento, é uma transformação. Então, você tem que ser honesto. Será que você se arrependeu mesmo dos seus pecados? Porque eu vejo muitas, principalmente agora, muitas pessoas que estão sempre dizendo que são crentes, que são cristãs, que são evangélicas, mas não foi, o pé está lá no mundo, sim ou não? Querem aparentar-se com o mundo, como fez uma época o rei Josafá. A Bíblia conta que o rei Josafá, ele se aparentou com a família de Acabe, e isso trouxe para ele destruição, isso trouxe para ele perseguição, isso trouxe para ele vergonha, opróbrio, porque ele jamais deveria ter se aparentado com a família de Acabe. Acabe era um idólatra. Acabe era marido de uma mulher, vocês já conhecem, né? Jezabel, que matava profetas. E aí, Josafá, que era um homem que a Bíblia fala que agia de acordo com a vontade de Deus, ele de repente vai se acolunhar com a família de Acabe. E aí ele vai e promete a Acabe que está junto com Acabe porque der e vier. E quando você com porco se junta, o que é que você vai comer? É banquete ou é farelo? Como o filho pródigo, que também foi comer farelo. E como muitos crentes que deveriam viver em uma situação espiritual, totalmente transladado das trevas para a luz, com um coração renovado, com um coração fortalecido, com um coração realmente transformado, mas estão vivendo em cima de uma corda bamba. Estamos vivendo o prelúdio de tudo o que foi prometido, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo, que seria a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Todo crente, e eu digo aqui até mais, todo mundo, todo ser humano já ouviu falar alguma vez o nome arrebatamento. Mesmo que não frequente uma igreja, já sabe. Aonde eu chego que eu falo, o pessoal diz, eu sei, é aquele evento, né, quando Jesus vier buscar a igreja dele, né? É aquele evento que os crentes pregam, que diz que Jesus vai vir buscar o povo dele, aí o povo vai ser levado às nuvens. Exatamente, é isso aí. Então,
Todo mundo sabe sobre o arrebatamento. O que a gente não sabe é quando será o arrebatamento. Mas pelos sinais que se multiplicaram, por tudo que estamos vislumbrando no planeta Terra, todos nós temos uma sensação de arrebatamento, sim ou não? Todos nós temos uma sensação de insegurança no amanhã. Eu que tenho 50 e poucos anos de idade, fazer poucos, que é bom, melhor falar poucos, sempre poucos é bom nessa hora. Eu que estou com 50 e poucos anos de idade, eu penso no amanhã de uma forma não muito boa. Bispo, mas o senhor não devia falar de fé, o senhor não devia falar para levantar o nosso astral, o senhor não devia pregar aquela palavra de autoajuda, o senhor não devia fazer, como que chamam, como é que eles querem? Motivacional, obrigado, bispa. Não mesmo. Não mesmo, porque quando foi anunciado, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, o mesmo que anunciou João Batista foi degolado. Depois dele, o que anunciou foi crucificado. Eu nem vou falar dos 12 que vieram depois, porque morreram das maneiras mais difíceis possível. Então, se você for pensar dessa forma, como a Bíblia mostra, e não como você quer ver, analise comigo se eu deveria estar levantando o seu astral ou motivando você a qualquer outra coisa, senão ao arrependimento. Senão ao arrependimento sincero, convicto. E a Bíblia diz aqui no texto, voltemos para o texto, por favor. A Bíblia diz assim, ouvindo, verso 37, eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Veja, que a honestidade deles é essa, eles estão tão compungidos, tão tocados, tão transformados por aquela palavra, que eles simplesmente dizem, o que devemos fazer? Diz para a gente, porque a gente quer fazer do jeito que você vai falar. Primeira coisa que eu enxergo nesse texto é isso, honestidade de propósito. Você não entra na igreja sem ter honestidade de propósito. Você pode entrar no templo aqui, naquela porta de vidro, mas no reino de Deus só entra quem for honesto. Dizia meu velho pai já falecido, um grande homem de Deus, ele dizia, meu filho, quando você conversar com pessoas, lembre-se disso, principalmente quando você for negociar com elas, existe o honesto, diga honesto, e o Ernesto. O nome se parece, mas eles não são iguais. Então, você está aqui como honesto ou como Ernesto? Porque o honesto, ele vai se despir da velha criatura, ele vai encarar quem ele é, ele vai dizer para ele diante dos homens que ele é um miserável pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados, que está realmente compungido pela palavra, que não aceita coadunar mais com a mentira do mundo, mas quer viver em novidade de vida em Cristo Jesus. O Ernesto não. O Ernesto, ele quer simplesmente sentar aí como vocês e dizer que é crente, mas a vida dele é um mau testemunho constante. Um dia ele está na igreja, outro dia ele está onde? No mundo. Um dia ele para de beber, no outro dia ele está bebendo todas. Um dia ele parou de adulterar, depois ele está adulterando. Prostituir, depois está prostituindo. Então o Ernesto tem essa coisa. O que é que você tem que pensar? Algumas pessoas até muitas vezes me perguntam isso. Bispo, quando alguém peca na igreja, alguém faz uma coisa errada, um membro da igreja, que quando é pastor, todo mundo sabe que eu afasto logo do cargo, imediatamente eu afasto do cargo, entra numa disciplina, e só Deus sabe, talvez um dia, quem sabe ele possa voltar a ser um pastor da igreja, talvez, dependendo do grau de integridade, de honestidade que ele tenha em se arrepender mesmo. Porque a gente não coloca aqui na frente das igrejas Cristo Salva quem esteja com a vida dúbia. Mas vamos supor que alguém na igreja cometeu o desatino de um adultério, de alguma coisa assim. Como é que o senhor procede? Eu procedo no gabinete pastoral. Amém? Eu não vou colocar na frente de vocês, porque nenhum de vocês comete pecado na frente dos outros. Comete? Vocês não escondem, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Honesto ou Ernesto? Então diga a verdade. Você quando peca, você peca na frente de todo mundo ou escondido? Ah, que bom. Que bom que você está sendo honesto. Então vejam só. Alguém me perguntou assim, bispo, e por que a igreja muitas vezes abafa? Sabe por quê? Papai dizia assim para mim, quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Não é um bom ditado? E assim, por que você veio vestido hoje para a igreja? Por que você não veio pelado? Você tem vergonha? Então você tem que cobrir o seu corpo para não passar por vergonha, sim ou não? Sim. Principalmente se você não tiver essa cintura de pilão que eu tenho. Então veja, você se vestiu para cobrir sua vergonha. E a Bíblia fala assim, que as pessoas têm que se vestir, inclusive Adão e Eva quando pecaram, se vestiram para cobrir a vergonha. Então quando alguém peca, a função do pastor, do bispo, é cobrir a vergonha. Não é torná-la pública não, gente, é cobri-la. Porque o que é vergonhoso nem deve ser mencionado na igreja. Paulo diz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a coisa edifica, ela edifica. Quando ela destrói, para que ela vai ser publicitada se ela só vem para destruir? Quem é que vem para matar, roubar e destruir? O diabo. E veja, quem é que faz o irmãozinho ou a irmãzinha cair no pecado? É o tentador. Então, eu vou publicitar as obras de Satanás? Nunca, em tempo algum. Eu vou falar das obras de Deus. Você não vai ouvir esse pregador aqui dizer, olha, o irmão Joaquim, o irmão Joaninha, irmão não sei quem, pecou. Não vou falar isso não. Ou nada. Agora, se tiver um irmão que diz assim, olha, o irmão saiu do pecado, olha, o irmão Joãozinho, irmão saiu do pecado, glória a Deus, porque eu estou publicitando a obra de Deus. Do diabo não me interessa. A vergonha tem que ser coberta. Tem que ser abafada mesmo, porque não faz bem a ninguém a vergonha. Então, isso é uma coisa que eu aprendi desde sempre. Desde sempre. O que não edifica, destrói. O que é vergonhoso é para ficar realmente coberto. Nunca deve ser deixado para lá. Por isso que tem exortação, existe o quê? A repreensão, existe o que mais? A disciplina, que é para correção dos irmãos. Amém ou não amém? E o ensino da palavra. Se o irmão for incorrigível, se o irmão for incorrigível, ele deve ser cortado do corpo. Não é assim que a Bíblia fala? Pronto. Mas a gente não deve fazer vergonha, mostrar a vergonha do irmão. O irmão pecou. Como todos aqui pecam escondido, porque vocês mesmos disseram que peca escondido. E do jeito que você, quando peca escondido, não quer que ninguém saiba, não queira mostrar do outro. Isso é uma hipocrisia do cão mesmo. E está no meio evangélico isso. Por que ele não falou nada? Por que ele abafou? Vamos lá, cãozinho. Eu não abafo, eu simplesmente não mostro. Para que você não seja envergonhado e dê glórias a Satanás com os seus atos de pecado. Amém? É isso. Quem entendeu isso, levanta a mão. Sou crente há 48 anos. E 9, Nunca na minha vida, na igreja que eu me converti e nessa aqui, eu vi pastor fazer vergonha aos outros. Graças a Deus. Meu pastor me ensinou isso. E eu louvo a Deus, já está no céu, mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi tão coerente com isso, que ele conseguiu conquistar amigos, irmãos, ovelhas, pessoas amadas, pessoas queridas, que se ele tivesse vivo estariam com ele até hoje. Como eu tenho aqui pessoas que têm, a igreja tem 33 anos, tem gente aqui que está com 30, 29 anos na igreja. Porque a gente conquista irmãos e amigos. Amém? Muito bem. Mas veja aí no texto que eles fazem uma pergunta e o apóstolo Pedro responde, olha só. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
E cada um de vós seja o quê? Batizado. Em nome de quem? Jesus Cristo. Ele está falando de qual batismo? Das águas. Arrependa-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão dos vossos pecados. Se você entra nas águas sem arrependimento genuíno, é só um banho. Mas se você entra para sair uma nova criatura, aquele ato ali de arrependimento, ele é válido e ele causa remissão. Quando eu passo pela remissão dos pecados, o apóstolo Pedro aponta o segundo estágio, que é receber o dom do Espírito Santo, a dádiva. O Espírito Santo foi prometido por Jesus lá em João capítulo 16. Eu vou, mas ele vem. E quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que ir para ele vir. Porque se eu não for, ele não vai vir. Então eu tenho que ir para ele vir. E ele tem uma ação para fazer dentro de vocês. Segundo o apóstolo Paulo, ele entraria em nós, tá? E nos faria templo e morada dele. Está lá na carta de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo, acho que é o 17, por aí. Então veja, nós recebemos o Espírito Santo, que é o dom, depois da remissão. Agora você diz, bispo, para que o Espírito Santo vem? No coração, na vida de um arrependido, ele vem para regenerar. Convencer do pecado, da justiça e do juízo é regeneração. É o segundo estágio para que você seja verdadeiramente salvo. Se você não receber o dom do Espírito Santo, você jamais vai ser convencido. Por mais que você tenha dito lá atrás que se arrependeu, você vai voltar à prática daquela velha vida. Então, depois de um ato de arrependimento sincero, você recebe o dom do Espírito para poder ser trabalhado pela palavra e pelo Espírito e pela palavra. É um ato contínuo de Deus e é um ato contínuo nosso. Nós temos que imergir no santo, no sagrado. Nós temos que nos separar como santos de Deus do mundo de pecado, do mundo de luxúria. Quem é que me convence a me separar de lá? Quem é que me faz sair das más companhias que corrompem os bons costumes? 1 Coríntios 15, 33. O Espírito Santo. Quem é que me faz entender que o crente e o descrente não podem se unir? O Espírito Santo. Que o templo de Deus e os ídolos não se unem? O Espírito Santo. Quem me faz perceber que treva e luz não se unem é o Espírito Santo. Então ele vai nos direcionar. A regeneração é um ato contínuo e dispositivo de Deus, porque ele se dispõe mesmo a nos levar, como um dia o povo de Israel foi tirado de um canto para outro, nós também somos conduzidos, e agora, pelo próprio Espírito de Deus. Outrora por cima, agindo pontualmente em alguns homens, agora dentro de nós, como templos e moradas dele. Detalhe, hein? Você recebe no ato da remissão, porque quando você é lavado pelo sangue de Jesus, você ali passa por uma lavagem. Isso quer dizer que você está puro. Amém? Puro, puro. Quando você toma banho, não fica puro? Tem que ter cuidado para não se sujar de novo. E o que é que você faz? Ora, todo dia você tem que tomar banho, sim ou não? Quem tomou banho hoje? Ou por que está tudo cheiroso aqui? Entende isso? Aqui eu acho que só quem não tomou banho foi o pastor Rafael, que ele não gosta de tomar banho, passa de mês às vezes, né? É não. Toma quase 5 banhos por dia. Bom, o que acontece? A gente fica pensando, qual é o ato da remissão, qual é a atitude do Espírito Santo para que eu continue puro? Não é uma boa pergunta? A ação dele, regeneradora, de me convencer das coisas que são erradas e me fazer viver nas coisas que são certas, segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade, ele quebra uma vida egocêntrica, antropocêntrica e me faz viver uma vida cristocêntrica.
Ele começa a me dar entendimento da palavra, dos versículos, dos textos. Eu começo a me entranhar dentro da Bíblia e eu começo a ter uma percepção espiritual que eu não tinha antes, porque a Bíblia diz que só tem quem tem o Espírito de Deus. Então, quando Ele está em mim e eu estou nele, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, como é que a palavra vai estar em mim? Através do Espírito. Então, quando isso acontece, eu ando em ato contínuo de regeneração, de purificação, de santificação. Então aquela remissão aconteceu, mas agora todo dia eu vou ser banhado pelas águas de Deus, que é a palavra. E quem vai me fazer ir até o banheiro, o lugar de tomar banho, olha aqui o tamanho do banheiro, ó, é o próprio Espírito Santo. Ele vai me dar alegria quando alguém disser: vamos à casa do Senhor. Ele vai me dar alegria de ouvir uma palavra que confronta pecado. Ele me dá satisfação, ele me dá temor. Temor, ele se divide em 3 coisas, diferentemente do medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Mas o temor não. O temor é princípio de sabedoria. Temor está ligado à honra, respeito e obediência. Então é o Espírito Santo que me traz esse temor. Está lá em Isaías 11, entre os 7 Espíritos de Deus, um deles é o Espírito do temor. E por quê? Porque eu tenho que, através da ação sétupla, são 7 ações do Espírito Santo em nós, tá? Você quer saber sobre isso? Eu tenho uma mensagem no YouTube falando só sobre isso. Mas através da ação sétupla do Espírito, eu adquiro temor. Eu adquiro conhecimento, eu adquiro sabedoria, eu adquiro entendimento, e assim vai. Espírito do conselho. Então, quando a ação do Espírito Santo vem, ele vai fazer essa lavagem. Meu coração é como um candinho de barro lavado 7 vezes. Ele vai me purificando todo dia, porque eu fui remido, mas eu tenho que ser regenerado. E aí, irmãos, arrependimento não é um dia, é todo dia. Arrependimento é ato contínuo. Amém? Segunda coisa, diga: eu tenho que reconhecer o perigo e o prejuízo que o pecado me traz. O pecado vai te trazer um enorme perigo e um grande prejuízo. E eu estou falando de uma coisa enorme mesmo. Estamos falando de salvação. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? E qual é o dom gratuito de Deus? Veja, o pecado vai me tirar o dom gratuito, o dom da graça. Como o Espírito Santo não habita em vasos impuros, então quem estiver no pecado não pode sofrer a influência regeneradora do Espírito. Se eu estou conformado e conivente e vivo consoante ao pecado, eu jamais posso ser trabalhado pelo Espírito Santo. Por mais que Ele queira, sou eu que estou dizendo não. Sou eu que estou extinguindo a ação dele em mim. Sou eu que estou dizendo: eu não quero ser santo de Deus, eu não quero ser separado do mundo. E aí, irmãos, quando você tem o Espírito regenerador, você não é influenciado para o mal, e sim para o bem. Você quer tomar banho todo dia, não é só no domingo, não. Você quer todo dia estar na casa do Senhor. Você tem alegria, e essa alegria não é sua, é dele. Veja que quando o crente é alegre, teve uma irmã que disse assim: rapaz, o louvor, porque tem muita gente que repara em tudo, né? Eu nesses 33 anos eu aprendi que tem um crente beija-flor e o como é que chama aquele outro bicho lá? Não, que pica-pau. Bispo mesmo. Urubu, pronto, pica-pau. Até o pica-pau mesmo. Ele ainda é do pica-pau, da época do pica-pau. Mas veja, o crente beija-flor, quando ele entra, ele vê o que é doce, amém? O que é santo, o que é bom, o que é puro, o que é agradável a Deus. Mas quando entra o urubu, meu irmão,
Ele fica atrás do pecado de todo mundo. Parece que tem um radarzinho. Entendeu? Fica atrás do pecado de todo mundo, porque ele tem a língua solta e quer falar da vida alheia. Não pode encontrar um defeito na roupa da irmã, no cabelo da irmã. Entendeu? Qualquer coisa ele está lá falando e está reparando. Esse é o urubu. Eu aprendi, irmãos, que quem é regenerado é beija-flor. Quem tem a regeneração de Deus não fica olhando para o defeito do outro, olha para si mesmo. Porque a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis ou não na fé. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Nunca disse para você examinar o irmão do lado. Ao contrário, o irmão do lado, sabe o que a Bíblia manda fazer? Manda você ajudar. Manda você ajudar, manda você estender a mão, manda você apoiar. Diga apoiar. Às vezes a gente não sabe o que é isso, porque quando você está fraco, você deve ter alguém que sustente você, sim ou não? E quem já notou que quando você está na pior, é difícil encontrar alguém para sustentar? Eu aprendi uma coisa, que quando eu estou na pior, eu tenho que voltar a minha cabeça para o alto. Porque só tem um, e Davi me ensinou isso. Davi era um cara, porque ele pecou muito, mas com o pecado ele aprendeu algumas coisas. E essa foi a que eu mais gostei que ele falou. Ele disse assim, ele tinha que optar, ou caía na mão dos homens, ou caía na mão de Deus. Porque ele havia contado o exército dele. E aí, mandaram ele escolher, o profeta mandou ele escolher. Ele disse que eu caia na mão de Deus, porque os homens não vão ter misericórdia de mim. Eu aprendi com Davi que a gente não deve viver da misericórdia dos homens, só da misericórdia divina. Só Ele. Porque todo dom perfeito e toda dádiva vem dele, não vem de homem nenhum, irmão. Sabe qual é o problema de você estar desviado, frio ou afastado da congregação? É que você olha muito para a vida do outro. Você quer, o seu parâmetro não é Cristo, o seu alvo não está sendo Cristo, está sendo o outro. Enquanto você olhar para o erro do outro, você não vai ter uma base, não vai ter um fundamento, um supedâneo de fé. Pare de olhar para a vida dos outros, olhe só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Terceiro ponto, diga, eu tenho que confessar integralmente. Davi disse assim, confessei-te o meu pecado, diga, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Amém? Um profundo arrependimento é assim, irmão. Você tem que realmente entender e confessar integralmente, não parcialmente. Às vezes você quer confessar dizendo que a culpa é do outro. Já notou isso? Você vai falar com a pessoa e diz, não, eu errei, eu sei que eu errei, mas o outro também errou. E você não está ainda entendendo que o negócio ali é entre você e Deus. Você tem que se ajeitar com Deus, porque na hora da morte segue o juízo, Hebreus 9, 27. Se você não tiver ajustado como o corpo de Cristo, bem ajustado no corpo, você fica de fora do grande momento da sua vida, que é a salvação eterna. Pensa nisso. O arrebatamento pode acontecer agora, e tu vai ser pego assim, desprevenido no pecado, com arrogância, com jactância, com presunção. Para quê? De que vale tudo? Quando Salomão, o homem mais rico do mundo, disse, tudo isso aí é vaidade. É vaidade, querido. Não se encha de orgulho, de soberba, não ache nada de você mesmo, a não ser que você tem que se arrepender mesmo. O reino de Deus é chegado na nossa vida aqui, e na hora da morte, e na hora do arrebatamento. Então, o que eu posso fazer a não ser receber, como aquele povo aqui recebeu? E a Bíblia diz aqui no verso 39... Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras,
Pedro deu testemunho e exortava-os. Olha só, exortava-os. Você imagina, o cara vai pregar pela primeira vez para aquele povo, e ele está exortando o povo. Primeiro culto daquele povo foi chibata, foi chicote, exortação. O povo ficou tudo estatalado assim, querendo saber o que podia fazer para resolver tudo isso. Ninguém nunca tinha chegado para eles e tinha dito que eles eram pecadores miseráveis. Até então todo mundo chegava e dizia: vocês são povo de Deus, vocês são descendentes de Abraão, vocês são o último biscoito do pacote. Todo mundo ali se achava. Mas é porque não ouviu o João Batista, que disse o quê? Raça de víboras. Não ouviu Jesus, que disse fariseus hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados. E não ouviram nem João Batista, nem Jesus. Agora, finalmente, eles estavam ouvindo Pedro. Qual a diferença? Claro que João Batista, o maior profeta do Antigo Testamento, e Jesus, o Salvador, Jesus infinitas vezes maior, o próprio Deus encarnado. Mas qual a diferença nesse estágio aqui? É que eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. A grande maioria, não todos. E aqueles que estavam chegando ouviram falar que veio um vento impetuoso e desceu fogo do céu, e o povo começou a falar em línguas repartidas como que de fogo, e houve lá um movimento, sabe, diferente. E imagine quantas multidões chamou esse evento que aconteceu no cenáculo. Quantas multidões vieram para testemunhar o que estava acontecendo, porque homens e mulheres diziam: esses homens falam na nossa própria língua nativa, e eles falam também umas línguas aí meio diferentes. E todo mundo queria conhecer quem era, o que estava acontecendo. E à medida que chegavam, Pedro estava descendo o cajado. E a Bíblia diz que ele estava exortando a multidão. Amém? Mandando se arrepender. E disse assim, ó: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos. Isso serve para nós, hein? Desta geração. Eu nunca vi essa palavra que eu vou dizer agora tão apropriada a uma geração como a nossa. Eu nunca vi uma palavra tão apropriada. Ela veste como uma luva uma geração como a nossa. Geração perversa. Geração perversa. E o conselho de Pedro, a exortação de Pedro é que eles se salvassem dessa geração perversa. Quando ele declara isso, irmão, não é um nem dois que levanta a mão, não. Mas a Bíblia diz, no 41, então os que lhe aceitaram a palavra, veja, eles não tinham ainda, não estavam ainda, tem muita gente dizendo: eu ainda não estou pronto. Eles ainda não estavam batizados, iam ser batizados para serem acrescidos à igreja, e iam ainda receber o dom do Espírito. Os outros já tinham recebido, esses aqui ainda não. Mas eles receberam, aceitaram a palavra. E por que a palavra? Porque Jesus falou: quem vai julgar vocês não sou eu, é a minha palavra. Então eles tinham que aceitar a palavra, porque a palavra é que vai julgar todos nós, vivos e mortos. E tem muita gente que conhece o reteté e o ratatá dos dias atuais, mas não conhece a palavra. A lâmpada e o azeite estão totalmente longe das mãos de muitos crentes de hoje. Alguém disse para mim: bispo, eu queria muito que o louvor da igreja fosse mais avivado. Eu queria muito que a palavra, sabe, que já é muito boa, fosse melhor, porque se tem um louvor mais avivado, então a palavra vai tocar mais. Eu disse: não, isso aí é coach. Nós não queremos saber disso. Eu posso botar um gago aqui para cantar, um fanho, entendeu? Um fanho. Pronto. Quem quer receber a salvação vai receber de bom grado.
Você não tem que ser induzido. Diga para o seu irmão, para com essa ideia de ser induzido. Você veio aqui para ser conduzido pelo Espírito Santo. Seja conduzido, porque Ele veio para nos conduzir. Você quer indução? Menino, toca aí uma música enquanto eu estou pregando. Faz um barulho aí, faz. Porque as igrejas hoje têm esse negócio. Aí os crentes. Você quer ser induzido? Tinha que ter um tecladista aqui tocando uma nota, como disse Ana Paula Valadão, né? Que soltasse a dopamina dos irmãos. Viu isso? Tinha que ter um jogo de luz aqui, um negócio, para mexer com o emocional de vocês, uma iluminoterapia forte. Um negócio assim, sabe, que mexesse com o emocional de todo mundo. Hoje, século 21, as igrejas neopentecostais e as igrejas pós-modernas, pragmáticas e hedonistas, estão fazendo coach por isso, para induzir as pessoas. Mas o verdadeiro evangelho não pode te induzir. Ele te conduz pela palavra e pelo Espírito. É lâmpada. Quarto ponto, diga quarto ponto. Eu tenho que me esconder em Deus. Eu tenho que me refugiar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. É lá que eu tenho que estar. E quem habita, ele não está falando quem vai fazer uma visita. Quem aqui hoje está visitando, você tem que habitar. Amém? Quem entendeu o habitar? Por favor, Joel, vem cá, puxa aqui minha mão. Puxe minha mão aqui, por favor. Puxe. Olha aí. Por que não vai a mão? Porque ela está onde? Congregada no corpo. Amém? Quando alguém sai da congregação é porque é induzível. 33 anos, cabeça branca, por favor. 33 anos de ministério. 54 de idade. Não adianta querer me convencer do contrário. Quando você fica trocando de uma igreja para outra, de um pastor para o outro, esse negócio é indução religiosa. É proselitismo. Você não foi chamado para ser prosélito. Quem fazia prosélito eram os fariseus hipócritas e indutores. O que o Espírito Santo faz, o que a Bíblia faz, é... Se não for isso, não sobe. Se não for isso, não vai. Então, não se deixe ser levado por ventos de doutrinas. Paulo escreve em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, sabe, tem tantos outros textos falando que nos últimos dias não daria ouvidos à sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres conforme as suas vontades. Às vezes chega um irmão e diz assim, eu queria ter a oportunidade de fazer isso ou aquilo na igreja. Amém, irmão? Glória a Deus. Isso vai te fazer mais crente? É isso que eu às vezes fico perguntando. Eu estou numa igreja que lá eu posso cantar com um coro de mulheres. Tá, isso está te fazendo mais crente? O que te faz mais crente? O que te influencia para Deus? O que te transforma? O que te renova? O que te translada? O que faz você corpo de Cristo? O sangue do Cordeiro e o Espírito Santo da graça. Não adianta só você estar, você tem que ser. Então, um dos atributos que eu aprendi que Deus tem na Bíblia é a sua imutabilidade. Quando nós somos de Deus, nós também temos esse caráter imutável. Ou seja, o que nós recebemos é o que nós somos de Cristo. Eu não vou mudar por causa de ninguém, nem de situação alguma.
Uma coisa que eu agradeço a Deus, 33 anos, pode não ter milhares de pessoas no nosso ministério, e eu acho difícil, sabe por quê? Porque a gente não mudou, continuamos pregando essa doutrina. Continuamos, parede não está preta, a coisa pode estar, parede não. Porque quando você não prega prosperidade, riqueza, quando você não chama o povo para ser rico, não bota sal coloral no negócio, nem pãozinho de não sei de quê, nem salzinho não sei das quantas, quando você não veste o povo de branco, nem faz novena, aí não rola dinheiro não, a coisa fica preta. Mas irmão, é o preço a pagar para viver um evangelho íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Eu tenho trabalhado muito isso no meu coração, sempre. Quando eu quero me questionar, quando começa a me doer, eu quero dizer assim, mas meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Aí eu vou lá para Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó ganhou o quê? Jó perdeu tudo, mas continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. No final ele ganhou tudo em dobro, e você acha que eu vou ganhar tudo quantas vezes mais lá no céu, hein? Porque aqui na terra, o próprio Soros, que está causando uma quebra-quebra danada nos países, ele diz assim, lema dele, hein? Vocês não vão ter nada, não vão possuir coisa nenhuma, mas vão desfrutar de tudo. Ou seja, o projeto da nova ordem mundial é que ninguém tenha casa, nem carro, nem coisa nenhuma. É totalmente na contramão dos evangélicos que estão pensando que podem ter as coisas materiais. Vamos quebrar, irmão, se a gente está na visão de nos esconder no Senhor, aprenda, no reino de Deus não tem materialismos, não há sofismos, meias verdades não pode, ou é ou não é. Ele não quer que você seja um mamonista, um seguidor de mamon, não. Ele não está fazendo para você um judeuzinho, não. Ele quer que você seja um cristão. Então a gente vai aprendendo que realmente não é fácil. Aquele caminho estreito que Jesus falou lá em Mateus, rapaz, como é estreito mesmo, hein? Como é estreito. Aquela portazinha, ela é muito estreita. Tem tanto crente cheio de ego que não vai conseguir passar porque está inflado de ego. Você tem que botar para fora tudo que o diabo botou para dentro, irmão. Esvazie o seu coração do ego, do eu, do que você quer, do que você acha, do que você pensa. Se esvazie de si mesmo e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga com o seu irmão do lado, agarre-se na esperança do arrebatamento. De novo, agarre-se na esperança do arrebatamento. Quantos creem que vai ser logo? Às vezes eu pergunto isso e alguém diz, eu creio, mas está fazendo um plano para daqui 10 anos. Pastor, por que o senhor não faz uma baita de uma reforma, compra um terreno para construir uma baita de uma igreja, para fazer um baita de um prédio? Tudo é baita, sabe? Aí eu digo, por quê? Eu creio no arrebatamento. Enquanto isso aqui estiver seguro, irmão, tem um tetozinho para a gente cultuar, eu estou aqui. Enquanto os irmãos mantiverem a obra para a gente pagar esse aluguel, eu estou aqui. Sem arrogância, com simplicidade de coração e propósito, um pensamento contínuo de subir e não de ficar, cheio de temor, pensando no alto e não nas coisas da terra. Eu fico vendo, Linhares, vários governantes do mundo, os presidentes do mundo, um diz assim, eu tenho tantas armas nucleares. O outro diz, eu tenho além das nucleares as biológicas. O outro diz, eu tenho mais do que você. E eles estão discutindo para ver quem vai disparar primeiro. Seja quem for, o planeta
Quem é que vai ser dono do nada? Quem vai ser dono de coisa nenhuma? Quem é que vai festejar a vitória que não vai existir? Quem vai ser exaltado depois de tudo destruído? Então o homem é tão burro ao ponto de pensar que pode dominar sobre o outro na sua própria desgraça, na sua própria destruição. Eles ficam fazendo esse jogo entre eles, e o que na verdade a gente deve observar é que eles são totais idiotas. Sabe por quê? Porque só um idiota é capaz de destruir a si mesmo. Como que a pessoa vai lograr êxito destruindo a si própria, a sua família? E eu vejo esses tais que se dizem tão capacitados, falando em destruir o planeta, falando em destruir com bombas, com guerras, com tudo. Como eu vejo dentro das igrejas uma idiotice grande de crente brigando com crente, sim ou não? Pastor brigando por ovelha, outros dividindo ministérios. É uma coisa tão feia, tão horrorosa, que o meu estômago ele não suporta isso mais. Faz tempo que eu não escuto uma rádio evangélica, eu vou dizer para vocês, faz tempo. Que as músicas, a maioria delas eu abomino, são antropocêntricas, só falam do homem para o homem. Você vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. O povo só quer saber de vitória. Quem é que quer saber de se arrepender, de se humilhar, de se dobrar diante da potente mão de Deus? Eu fico ouvindo essas rádios cheias de indução, trabalhando no emocional das pessoas, e meu Deus, onde estão os pregadores, onde está a palavra, onde está o evangelho, onde está a doutrina? É cada coisa feia que a gente vê na internet, sim ou não? Por favor, irmãos, a gente tem que olhar. E eu botei no meu story um bonequinho, é o Mr. Magoo. Quem é aqui mais velho lembra do Mr. Magoo, não lembra? Pois é, eu botei lá no meu story assim: crente Magoo não enxerga nada do mundo espiritual. Porque é verdade. Está cheio de crente Magoo que não consegue enxergar o que está na sua frente. Sabe o que é que está na nossa frente? Duas coisas: ou a morte ou o arrebatamento. As duas coisas vão nos levar ao juízo de Deus, seja para o bem ou para o... E eu quero terminar com isso. Deuteronômio capítulo 30, abra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Tá certo? Amém? Capítulo 30. Versículo 15. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: vê que proponho hoje. A proposta é quando? Hoje. A vida e o bem, a morte e o mal. O profeta Moisés escreveu isso há muitos anos atrás. Deus mandou ele falar isso a Israel. E hoje eu estou falando isso também para a igreja. Porque quando você ouve o evangelho, está sendo proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. E ele diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores o quê? Seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás.
Não permanecerás longo tempo na terra, qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Até aí tá bom. Quem entendeu isso? Você pode ou não pode escolher hoje? Irmão, tem gente que pensa que maldição é só praga rogada, né? Tem muito crente debaixo de maldição porque escolheu um falso evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz: ainda que desça do céu um anjo e vos anuncie outro evangelho que não este, seja ele anátema, quer dizer maldito. O falso evangelho, ele amaldiçoa as pessoas. A palavra é anatematizar, amaldiçoar. Quem vive o falso evangelho está sendo amaldiçoado. E hoje existe toda uma visão pós-moderna, moderna, iluminista, progressista, mostrando inclusão, afirmação. Esse falso evangelho recheado de muitas filosofias e ideologias, evangelho coach, pragmático, hedônico, que satisfaz o gosto das pessoas e não a vontade de Deus. Isso é evangelho de maldição, irmão. Isso é coisa do diabo, e tem quantas igrejas se formando nisso, nessa visão distorcida, controversa, abominável aos olhos do Senhor, que não leva as pessoas ao arrependimento, mas a uma visão altruísta, onde elas pensam que são boas demais e que Deus não vai praticar juízo, só amor. Deus me ama. Eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho não diz isso. O verdadeiro evangelho diz que vai vir juízo e justiça. Porque o Espírito Santo não foi enviado para te convencer do amor de Deus, não. Veja, do amor de Deus foi Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu. Não foi o Espírito, foi o Filho. Sobre juízo e justiça ao Espírito. João 16 diz que ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Veja, não tem amor lá. Não tem esse evangelho coach. Não tem o gospel. Só tem pecado, juízo e justiça. Aí alguém diz assim: rapaz, às vezes eu vou para a igreja e parece que o pastor está desabafando. Rapaz, eu acho que todo pastor deveria desabafar mesmo. Porque se você não sabe, todo pastor ouve a conversa de todo mundo e sabe da vida de todo mundo. Se ele não der um desabafo, ele estoura, sim ou não? Rapaz, mas o que tem de pecado da biqueira? Eu chego com os cabelos da gente fica em pé. De vez em quando o pastor tem que pegar e dar uma solapada na palavra para ver se o irmãozinho que está no pecado sai de lá. Em vez daquela pessoa entender que essa é a função do pastor, que é guiado pelo Espírito da graça, de bater, de confrontar o pecado, de falar do juízo e da justiça, aí diz: eu queria uma palavra de amor. Entendeu? Eu queria uma palavra assim, que eu me sentisse bem. Toda vez que você ouvir uma palavra que você se sentir bem, não houve confronto. Então não tem guerra no mundo espiritual. Se não tem, Satanás está tranquilo. Não tem guerra pela tua alma, não tem nada. Foi só um ato litúrgico. E você está lá feliz indo para o inferno. Sabe que Satanás não luta contra essas igrejas? Elas estão lotadas e ricas. Parece com Laodiceia, a última igreja do Apocalipse. Tu dizes que és rica e de nada tem falta, mas tu és uma miserável, cega e nua. Entende isso, irmão? Laodiceia. E a roupa de Laodiceia é preta.
é black church, é sensitive, tudo é sensibilidades, sensorial, é uma igreja zen, viu? A de Cristo não, a de Cristo está ligada com o trono da graça, a de Cristo está ouvindo a palavra, a de Cristo ela está e vai sim ser arrebatada. Fique de pé em nome de Jesus. Eu convido você a entregar sua vida a Jesus.